Olá, querido vestibulando, sou o professor Igor Suga, aqui da equipe de Química do ESAG Vestibulares, e hoje a gente fala um pouquinho da Química no Enem. Acompanha aí. Bom, na Química do Enem, ali você sabe, né? Todos os vestibulandos sabem aí, que a prova do Enem tem melhorado de ano aí após ano, certo? Principalmente nas questões de química. As questões de química são muito redondinhas, muito bem feitas, né? É claro, sempre olhando aí com calma o texto da questão. O Enem sempre traz textos compridos que às vezes confundem um pouco aí o aluno. Bom, isso daí nem preciso te dizer, né? Mas toma cuidado e atenção. Aqui eu trouxe alguns tópicos que são recorrentes aí que você deve, por exemplo, dar uma boa revisada agora antes do seu Enem, né? Olha só, em primeiro lugar eu coloquei as interações intermoleculares. Pois é, interação intermolecular também chamada de força ou ligação intermolecular. Ali, olha só, eu elenquei a relação, né, de intensidade entre as principais forças intermoleculares. O dipolo induzido, que ocorre entre as moléculas apolares, o dipolo permanente para moléculas polares, assim como a ponte de hidrogênio, famosa ponte de hidrogênio, cobrada demais, e a interação em dipolo, que apareceu, por exemplo, uns anos atrás, aí numa questão sobre a fralda. Acho que até você já resolveu, não é? Bom, mas qual é o contexto das interações intermoleculares? Porque saber reconhecer é uma coisa, a gente sabe. Agora, dentro do contexto, o Enem adora de falar aí sobre a solubilidade. Como uma substância interage com a outra. Então tá lá, né? A interação entre as substâncias. Como é que elas vão interagir? Elas são polares, interagem por um tipo de força intermolecular, né? Então ele pode jogar isso dentro de um contexto ambiental, dentro de um contexto do cotidiano do aluno e fazer você aí conseguir chegar na resposta correta através da interpretação. Claro, mas sempre olhando a característica da substância a qual ele vem comentando. Correto? Bom, o que mais? Temos aí o reconhecimento de funções, tanto funções inorgânicas, os ácidos, as bases, sais, óxidos, como também as funções orgânicas, que também aparece bastante. Reconhecer função orgânica é bem tranquilo, é olhar uma parte específica da molécula e falar, olha, isso é um álcool, isso é um éster, isso é um sal aí de ácido graxo, um sabão, por exemplo, né? Então tem várias aí definições possíveis. Bom, agora dentro da inorgânica, é interessante você notar, por exemplo, aí os ácidos bases que cai uma enormidade muito grande, né? Saber muito bem quem são os ácidos e as bases, o tipo de reação que dá entre elas, então uma neutralização com formação de sal, né? Os óxidos, principalmente os óxidos, turma, né? Saber aí reconhecer óxidos iônicos e óxidos moleculares, principalmente pelas características de interação com o meio ambiente. Essas substâncias sempre aparecem dentro do contexto aqui de problemas ambientais. Então, reconhecer uma função orgânica e inorgânica pode cair no contexto, aliás, problema ambiental. Bom, bem verdade, até meio clichê falar problema ambiental. Você sabe que a prova inteira aí é permeada por esse tema. Não só na química, na geografia, na biologia, enfim, né? Contexto ambiental ele adora. Mas pegando especificamente na química, ele pode falar assim, olha, chuva ácida. Então reconhecer quem são as substâncias que causam aí a acidez dessa chuva, diminuindo, por exemplo, o seu pH, né? Ele pode falar do efeito estufa, então falar sobre a principal aí, que é bastante falado, substância que causa o efeito estufa, o CO2. Mas é claro, né, se levar em consideração que você tem o CO2, tem o metano, a própria água é um gás de efeito estufa. Então toma cuidado lá. Reconhecer a substância dentro desse contexto é super importante. Ozônio, por exemplo. Ozônio você pode falar tanto lá na estratosfera quanto aqui no nosso nível respiratório, na troposfera. Você pode falar da depleção, da destruição, né, sinônimos aí, da camada de ozônio, com o aumento da intensidade da radiação ultravioleta na Terra, causando vários problemas, principalmente à saúde humana, né? Ou então o ozônio gerado aqui no nosso nível respiratório, ozônio troposférico, né? Esse ozônio troposférico aí é prejudicial, causa oxidação de célula, então você tem envelhecimento precoce. Pode oxidar, por exemplo, aí a clorofila de vegetais e diminuir a taxa de fotossíntese. Então tem vários problemas, né? O smog fotoquímico, né? A inversão térmica, temas aí bastante estudados, não só na química, mas principalmente lá na geografia e também em alguns casos na biologia, certo? Bom, que mais? A eletroquímica.
também aparece aí, tem uma certa recorrência. A gente falar de reações de oxirredução e principalmente falar aí da espontaneidade dessas reações. Se uma reação é espontânea, esses casos, toma cuidado, tem tabelas de potencial, por exemplo, de capacidade de reduzir, né? Então o cara pode falar de agente redutor, agente oxidante, quem oxida mais, quem reduz mais e tudo mais. Né? Então tem que tomar cuidado, porque essas coisas confundem geralmente a nossa cabeça. Sempre o inverso em relação ao outro, toma muito cuidado na questão da espontaneidade de reação. Redox, faça uma boa revisão. E não se esquecendo, claro, aí das pilhas, da questão da eletrólise. E também um tema aí que é importante das células de combustível ou pilhas de combustível, que são pilhas, claro, fornecem energia elétrica através de uma reação química redox espontânea e que são benéficas, por exemplo, dando só aí o exemplo da célula de hidrogênio, que pode utilizar hidrogênio e oxigênio do ar para fazer a reação redox ocorrer e sai como produto apenas a água. Então é efetivo, né? É muito mais interessante, porque o cara vai jogar na atmosfera vapor d'água, além de produzir energia elétrica, beleza? Bom, é claro, não poderia deixar de falar de cálculos químicos, mas isso daí, você está careca de saber que toda e qualquer prova de química vai te dar aí o cálculo de concentração comum, molar, a porcentagem em massa, o ppm, a parte por milhão, até mesmo o ppb, a parte por bilhão, porque são aí cálculos para soluções extremamente diluídas, então pode falar de poluição de novo, atmosférica, de águas, de solo e tudo mais, né? Bom, estequiometria. O cara te dá uma reação química qualquer, faz uma relação estequiométrica, um balanceamento, tudo mais, e lógico, indo aí pensando no rendimento de reações, na pureza de um determinado reagente e tudo mais, certo? Então, ótimo. Esses são os principais tópicos que eu reconheci aí que são mais recorrentes. Aqui no ESAG a gente tem uma revisão pesada antes do Enem. Acho que é o único dos cursinhos aí que faz uma revisão pesada mesmo antes do Enem. Então, olhando para as provas de química desde lá de 2001, esses são os tópicos mais recorrentes, que mais aparecem e são mais importantes se você dar uma boa revisada, uma boa olhada, tá certo? É isso aí. Conto com você, até uma próxima e um bom Enem, bom vestibulares. Até mais, turminha. Tchau.